Pessoal, sejam bem-vindos a mais um ParkCast. E hoje, um episódio muito importante. Estou aqui com pessoas muito especiais. São pessoas que já fizeram e fazem a diferença no nosso turismo, na indústria do entretenimento. E hoje a gente vai trabalhar um assunto como tema central, que é o futuro do turismo e do entretenimento, pautado em 3 pilares: tecnologia, pessoas e inovação. Então, quero dar boas-vindas a todos. Vou apresentar aqui Paulo Mentoni. Paulo Mentoni, que é, sem dúvidas, hoje, acho que um dos profissionais mais diversificados no mercado. Atua não só no mercado nacional, mas internacional. E já teve à frente de projetos de parque temático, de neve, aquático, de surf. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, prazer estar aqui hoje com você, no teu aniversário, entre amigos. Uma oportunidade que eu agradeço de estar presente. Legal. Temos também Roger, que é o CEO do grupo Unity, grupo proprietário da Cara de Mal, Skur, Pizzaria e Getz. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado e parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado, né? E aqui meu grande amigo, parceiro aí, profissional e pessoal, Anderson, mais conhecido como Duda, ex-fuzileiro naval, 40 anos, fez questão de deixar marcado, né, Duda? É porque as pessoas acham que eu sou mais novo, né? Tem que falar, é o porte já físico dele, né? Mas o Duda também teve a atuação aí fundamental no Snowland, na implantação de um projeto, o primeiro parque de neve no Brasil, há alguns anos atrás, né, Duda? E também teve à frente de implantação da Roda Gigante no Rio de Janeiro. E hoje é head de operações do grupo Interparques, que é proprietário aí da Roda Gigante de Balneário, Canela, o Alice Park. Depois o Duda vai comentar um pouco para nós também. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer e uma honra estar aqui, né? Já é gostoso falar de atrações de turismo entre amigos, então muito melhor. Obrigado pelo convite aí. Bacana. Então vamos começar aqui o nosso primeiro assunto. Vamos falar de pessoas, que eu acho que o Roger estava falando, é o desafio do passado, presente e futuro, né? Começar dos mais novos. Eu. Paulo, você é uma pessoa um profissional que sempre... E eu tive a honra de trabalhar com você 15 anos, né? Foi o meu mentor também, aí, responsável pela minha carreira. Tudo que eu sou hoje eu devo a você. E eu tive a chance de, nesse período que a gente trabalhou junto, Paulo, eu sempre admirei muito a forma com que você desenvolveu os profissionais do setor. Você é uma pessoa que sempre se preocupou em capacitar os times, não só de liderança, mas de base. Conta para nós um pouquinho como que você vê a formação de pessoas na nossa indústria, no nosso mercado. Thiago, montar uma equipe é um dos maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer segmento. No ramo do entretenimento, ainda mais, porque a entrega da experiência depende diretamente das pessoas que têm contato direto com o cliente. E existe uma impressão de que as novas gerações têm uma outra postura, que é difícil de você formar equipe e que as pessoas não estão preparadas para esses desafios. Mas eu acredito que essa responsabilidade, na verdade, é da liderança. Porque se você conseguir começar montando o teu time por uma liderança que é responsável e que está preparada para ensinar os outros como se comportar e que tem a consciência de que o melhor treinamento é o exemplo, eu acho que é possível, sim, montar um time nas condições mais difíceis. E acho que a base é você saber que criar sucessores, criar pessoas que sejam capazes de te substituir e criar pessoas que vão evoluir e você vai ficar feliz com a evolução delas, é o segredo para montar um bom time. Portanto, a minha mensagem é para os líderes, é para os gestores. Está com dificuldade? Será que você está dando o exemplo suficiente para as pessoas se inspirarem em você? Legal. E a gente sempre falou muito, Paulo, em parque, a gente tem essa missão de levar o entretenimento, levar alegria, fazer famílias felizes, né? Mas a gente sabe que na realidade, muitas vezes, o trabalho é estressante. Quem trabalha todos os dias naquela posição, né? Vamos dar um exemplo do Snowland, trabalhar na neve, a pessoa tem que ter a consciência muito clara do propósito dela, do porquê que ela tá ali, e tem que ter esse reforço da liderança, né?
Eu queria ver com o Roger, porque também o Cara de Mal hoje, que é do grupo, né, é um case, vou dizer assim, de gastronomia e entretenimento. E todas as vezes que a gente vai lá, a gente nota como se fosse o primeiro show dos piratas. Eles estão sempre fascinados e dando o melhor de si. Como que vocês fazem, Roger, para manter esse nível de entrega e qualidade da equipe também? E tem uma pizza boa também, que a gente tava brincando antes E aqui. tem a pizza boa. Não, E isso a aí, pizza é e o boa. pizzaiolo sempre feliz também fazendo a melhor pizza, né? Indo na linha de raciocínio do Paulo, eu acho que tem que subir ainda um degrau, né? Porque quando a gente fala só da liderança, parece que a gente está falando do grupo de gestores do negócio. Quando se fala de liderança, tem que pensar, eu como empresário, como é que eu me porto com o meu time de líderes, né? Porque, querendo ou não, por mais profissional, por mais preparado que tu esteja como um líder, um gestor, um diretor, tu vai errar. Tu vai ter momentos ali que tu vai pisar na bola, não tomar o melhor caminho, porque se a gente tivesse certeza de tudo de todos os caminhos, era muito mais fácil, mas a nossa vida hoje ela é uma 50% de chance de tu acertar e errar. Quando erra, como é que a liderança, a proprietária, né, o empresário, como é que ela atua com o gestor que errou? Ela vai lá e diz, cara, não, vamos junto, vamos fazer de novo, vamos tentar de outra forma, ou ela vai lá e abafa ele, né? Não deixa ele tomar atitudes. Porque daí as pessoas vão ficando cada vez mais limitadas, porque a gente vai limitando. Agora, se errou, cara, paciência, errou, vamos de novo. É claro que isso tem que estar dentro do teu custo, né? Não pode simplesmente errar e dizer assim, e agora faço o quê? Porque não é brincar de empreender, não é brincar de Lego, né? Monta e desmonta o seu negócio. Mas como é que eu atuo com essa equipe? Se eu atuo bem com o meu líder, ele vai ser o espelho para baixo. Né? Ele vai refletir o que eu cobro dele para a equipe. E a equipe também vai se sentir confiável ou confiante em errar. Porque a gente treina muito a nossa equipe, resolve. Como eu vou resolver um problema que eu nem sei que vai acontecer? Porque os problemas com pessoas, eles acontecem de várias formas, de formas mais variadas e inusitadas. Se eu não sei o que vai acontecer, como é que eu cobro o meu funcionário de arrumar uma coisa que ele não sabe? Então, ele tem que tomar a melhor decisão para o cliente. Toma sempre a melhor decisão para o cliente. Se depois foi a melhor decisão realmente, a gente avalia e com esse novo case, digamos assim, esse erro, a gente começa a saber como, quando acontecer isso. Então, em vez de tomar essa atitude que tu tomou, vamos tomar essa daqui, eu acho que ficou melhor. Aí, tu vai dando liberdade para a pessoa tomar decisões. Então, as decisões dentro da nossa empresa, elas não são do líder, elas são do meu recepcionista, ela é do meu garçom, ele toma a decisão. Se ele tomou a melhor decisão ou não, aí é a avaliação do meu gestor. Mas tem autonomia para errar e testar. Todos têm autonomia de errar. Que legal. Pode errar. E se errou, paciência. A gente sabe que errou tentando acertar. Errou, paciência, vamos de novo. É melhor aquele funcionário que erra tentando do que aquele que nem tenta, fala não posso acaba... É muito melhor tu puxar do que tu tem que estar empurrando as pessoas. Só que se tu não quer ficar empurrando, tu tem que deixar elas irem. E quanto mais velocidades elas pegam, mais elas vão. Aí uma hora, às vezes, tu tem que... Puxa, não, pra esse lado não, vem pra cá. Aí tu vai ajustando e azeitando tuas... Ô, Thiago, tu me permite pegar um gancho aqui? Por favor. A ideia é o bate-papo aqui. Não E eu concordo realmente que nessa linha de liderança, a gente ainda tem bons líderes, tem pessoas animadas. O próprio setor de turismo, entretenimento, ele se retroalimenta, né? E o Paulo tocou num ponto que todo líder, todo dono de negócio, todo mundo que pensa além, o exemplo, né, de quem tá acima, cara, todo mundo sabe que é horrível tu trabalhar com uma pessoa que talvez tá acima de ti, que tu fala, cara, esse cara tá tomando decisões que não tem nada a ver comigo, cara, o que eu tô fazendo aqui? E é tão importante a gente se cobrar disso, né, cara, eu preciso acertar o maior número de vezes possível, a gente nunca vai acertar todas as tacadas que a gente dá. E o Rod falou de autonomia, que também é super importante. Mas indo além, né, cara, do desafio das pessoas, olhando para a base. E a gente estava conversando com o Roger aqui antes, né? Que eu acho que o maior desafio é esse. E eu percebo, sim, Paulo, uma mudança, cara. De 12 anos atrás, quando eu entrei no Snowland lá para hoje, cara, eu acho, sim, que tá mais difícil, cara, a gente reter as pessoas. Aí eu comentei com o Roger aqui antes, né? Qual é o pacote, qual é os cases de sucesso, Disney, né? Que as pessoas vão lá trabalhar de graça, né, Paulo? O Paulo já trabalhou na Disney. No Cara de Mal, no Guedes, por exemplo, tem pessoas que estão esperando uma vaga para entrar lá. Como os pequenos parques, os pequenos restaurantes conseguem superar esse desafio de, cara, o que eu tenho a oferecer? Um negócio às vezes pequeno, né? Mas eu percebo que existe sim um desafio e talvez está ligado aí aos outros 2 itens que tu trouxe à mesa, que é tecnologia, inovação.
Mas quando a gente olha para o que a gente tem hoje, a experiência do Guedes, do Cara de Mal, faz a diferença. A experiência da Disney faz a diferença das pessoas quererem estar lá e aprender. Mas eu sinto uma grande falta de ambição, de visão dessa nova geração, que o mercado vai ter que se reinventar, vai ter que vir a tecnologia. Sempre foi assim. Foi um desafio do passado, é do presente, é do futuro, mas Pessoa sempre vai ser a assim. gente... Eu, em operações mais enxutas, assim, eu fico tentando descobrir, cara, como é que eu melhoro o meu pacote, né, de experiência para esse cara sentir tesão e não ficar comigo, às vezes, uma semana, um mês, quebrar essa barreira que hoje eu vejo que existe, né? Por favor. Posso contar uma historinha que eu acho que tem a ver com nós 4 que estão aqui sobre isso aqui? Posso? Por favor, pode. É a sua função hoje. A sua sua história, história, a gente tá esperando Paulo. por A gente isso. tá esperando você. Senta que lá vem a história. Olha, eu vou mandar 2 mensagens. Uma inspirada no que você falou, que é para os empresários. Se você acha que está difícil montar um time, reflita se a tua conduta com os teus líderes está sendo adequada. Não adianta só cobrar. Tu tem que ensinar, tu tem que apoiar e tu tem que deixar que ele sonhe que aquilo que ele está fazendo na tua empresa vai levá-lo a um outro patamar. Porque se ele achar que é aquilo, que a vida dele vai terminar ali fazendo aquilo que ele faz, ele não vai sentir motivação. E eu acho, Duda, agora falando sobre o que você falou, que as gerações atuais que cresceram com outro tipo de acesso à informação, elas têm uma visão da mobilidade profissional, da falta de necessidade de ter aquele compromisso, que é uma consequência do que nós estamos vendo em volta. Olha o profissional que trabalha com aplicativo. Ele tem liberdade. E ele sonha, deseja isso para si. Então eu entendo a visão da nova geração. E eu entendo que às vezes os empresários não estão preparados para criar líderes para lidar com essa nova geração. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu conheci o Thiago, ele era meio que um estagiário, ele estava começando na carreira dele, ele estava nos primeiros passos. Mas ao longo de todos os anos que nós trabalhamos juntos, eu sempre vi no Thiago uma coisa que é fundamental para o crescimento profissional de qualquer pessoa, seja empresário, seja estagiário. É o desejo de aprender e crescer profissionalmente. E isso demanda tempo. Às vezes você tem que esperar o tempo necessário para você conseguir absorver o conhecimento daquele trabalho que você está fazendo. Não é automático. Então, o Thiago teve a paciência de passar por diversas funções, aprender diversas atividades e competências, e teve um momento em que eu levei para, não uma vez, mas mais do que uma vez, para os empresários que a gente trabalhava para eles, uma sugestão. Uma plataforma de distribuição de ingressos é fundamental para quem depende de comercialização de ingresso. Porque senão você vai estar sempre na dependência da intermediação. Você conseguir ter uma plataforma que seja um canal de distribuição que você tenha controle é muito importante. Mas isso não é core business, não é a essência do negócio daquele empresário. Então, apesar da gente ter tentado juntos em vários lugares, nunca aconteceu. Até que, por contingências da vida, o Thiago falou, bom, agora, na circunstância atual, eu vou fazer eu mesmo. E eu sinto um orgulho enorme, uma satisfação enorme de ver o crescimento da Parksnet, que é uma empresa que distribui ingressos, ajuda os negócios a crescerem, ajuda os negócios a terem capilaridade de distribuição de ingressos, que é um mega desafio. E ele está construindo isso com essa nova geração. Ele conseguiu fazer isso porque ele está praticando com a equipe dele aquilo que ele
recebeu durante a carreira profissional dele, que é dar oportunidade, ensinar, criar, aproveitar e sonhar que um dia é possível você, que começou como estagiário, ter a tua própria empresa e conseguir entregar resultados, não só para você, mas para todos os teus parceiros. Muito bom, Paulo. Obrigado pelas palavras. Hoje a gente olha... Hoje parece que foi fácil, né? Mas na verdade foram 15 anos plantando. Eu lembro até hoje, o dia que eu entrei na sala do Paulo, bravo, 2019. Eu falei, Paulo, eu não sou nada. Eu sou comercial, sou marketing, sou operação, porque eu trabalhei em todas as áreas, porque o Paulo, eu ficava 6 meses numa área... E eu falava assim, não, as meninas do financeiro não entendem o negócio delas. Aí ele falava, não, então você vai trabalhar no financeiro. Vai lá e ensina elas a trabalhar. Só que eu ia pro financeiro e eu via que não era aquilo. Era realmente diferente da minha visão comercial. Então, depois de quase 15 anos, eu falei, Paulo, eu não sou comercial, não sou marketing. Aí ele falou, não, generalistas, hoje no mercado falta, e você está sendo formado para ser um generalista. E isso não só na Parksnet, mas como consultoria também, depois me deu uma boa alavancada, né, Paulo? Sou muito grato. Mas, puxando esse gancho do que o Paulo trouxe também da minha história, é uma coisa que eu sinto muito, e eu queria compartilhar com vocês e ouvir a opinião, falta muito a visão de longo prazo. E aí eu trago isso não só agora, mas lá atrás também, quando a gente começou a trabalhar, tem muitos profissionais que a gente viu juntos, né, que tinham um grande potencial, Paulo, e às vezes por olhar para o curto prazo, essas pessoas acabam se perdendo, ou por mudança de carreira, enfim, porque... Eu sinto muito isso, eu falo com a minha equipe, gente, é longo prazo. Não é um não de hoje que vai ser um não daqui a 1 ano, espera 6 meses, né, Henrique? Espera 1 ano que a gente vai conseguir. E aí, o que vocês... E Paulo Mentoni, trazer para você essa pergunta. Hoje o nosso maior gargalo no setor, pelo que vocês trouxeram, são as pessoas e são os empresários ter essa visão. Mas o nosso maior gargalo eu considero que é a formação de líderes. Nós não temos hoje, Paulo, vou falar um número aqui, pode ser hipotético, mas não tem mais de 10 grandes líderes de operação de parque. Os principais, eles giram muito entre atrativos. O Duda, eu acho que é um desses 10, se for citar assim, de trabalhar em conhecer toda a operação. O que você atribui, Paulo, essa falta de profissionalização de líderes do setor, mesmo já tendo um período aí extenso de... Olha, eu acredito que eles estão aí. Às vezes eles não estão tendo oportunidades de aparecer. Afinal, nós não temos tantos parques assim. E quando um novo parque me liga e pede, me indica alguém, eu não posso indicar alguém que está empregado numa empresa bem colocado, fazendo um bom trabalho, que conta com a confiança do empresário que o contratou, que normalmente é alguém que eu tenho até um relacionamento pessoal. Eu não posso indicar. O setor é pequeno, né? Todo mundo se conhece. É um setor grande de tamanho, mas pequeno de proximidade, né? Poucas pessoas. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é dar oportunidade para as pessoas que sonham exercer cargos de liderança de aprenderem. Só que o aprendizado não é necessariamente a especialização profunda, e sim a visão holística. Tem que entender o todo, tem que entender o sistema, porque é tudo interrelacionado. Então, se você tem um especialista em TI, enquanto ele não tiver noção de controladoria, de finança e do dia a dia do atendimento, ele vai ficar restrito àquela área. Isso se aplica àquela pessoa que trabalha com vendas e marketing. Passa o dia inteiro matando 1 leão por dia tentando trazer bons negócios para a empresa. Enquanto ele não entender como que funciona o contas a pagar, como que funciona o RH, como que é as necessidades da equipe que está lá na bilheteria oferecendo um sorriso todo minuto para poder encantar o cliente, ele não vai ser um profissional completo. Então, quer ser um líder? Tenha a humildade de buscar aprender tudo o que for possível. Claro, foca na tua atribuição principal, senão você não vai ser um bom profissional. Mas aproveite as oportunidades para aprender as outras coisas que compõem as atividades essenciais da tua empresa. Essa é uma visão muito que você sempre trouxe, Paulo, de não setorizar a empresa, olhar o todo como um negócio único, né? E não só a minha área não pode se prejudicar e se a área do Duda estiver ruim, não é meu problema, né? É o líder saber
cuidado dele, mas também ter a visão e a sensibilidade de olhar pro próximo. Eu acho que é a característica do líder atual, do futuro e do empresário também, generalista, né? Eu sou faixa preta aqui, aqui, aqui. Mas nos outros eu sou faixa laranja, faixa marrom, mas eu sei flutuar. Mas tu tem que saber a tua fortaleza, né, cara? Aqui eu domino. Mas o quanto mais generalista, né, cara? Tá tudo muito rápido, né, cara? As mudanças, a tecnologia. A gente tá falando de gerações. As gerações antigamente era 15 anos, 20 anos. Hoje as gerações estão mudando 10, 5. E os caras estão inventando geração uma atrás da outra. Mas essa característica de generalismo aí, que acho que eu tenho, o Paulo tem, o Roger tem, tu tem, principalmente, né, Thiago? A gente flutua muito bem em todas as áreas, mas a gente sabe onde a gente é faixa preta e tem que valorizar isso, né? Eu acho que o reconhecimento de saber onde tu não é bom é muito difícil pro líder. Porque tem uma falsa impressão que a gente precisa saber tudo. E eu sou um pouco... Concordo que tu tem que saber o que acontece. Entender O que está acontecendo, mas tu não tem que dizer como aquele setor vai funcionar. Então, por isso que tu vai ter uma pessoa de RH formada em RH, por isso que tu vai ter um pessoal de finanças, um financeiro formado em finanças, que tu deixa essa pessoa trabalhar. Tu tem que ter noção de que se essa pessoa está fazendo as coisas de acordo com o que a tua empresa prega, né? Eu, como empresário, olhando, as pessoas que eu contrato são para que elas toquem o negócio nas áreas dela. E não do jeito que eu quero, senão não precisaria ter pessoas profissionais ali, poderia ter um monte de pessoa mediana que eu mandaria fazer do jeito que eu acho certo. Só que eu não sei o certo de todas as áreas. Então é mais de deixar essas pessoas trabalharem. E parte do empresário... na minha cabeça, assim, uma escada se varre de cima. É muito difícil tu conseguir varrer uma escada de baixo para cima, né, cara? Tu tem que varrer de cima para baixo. Então, se tu quer que tua empresa funcione, tem que ser conforme... Tem que ter essa visão mais aberta. Se tu quer que as pessoas fiquem contigo, tu tem que entender que elas também têm ambições. E eu tenho que conseguir mediar essa urgência que ela tem em crescer, porque em um ano, um jovem hoje acha que ele não serve para nada. Porque imagina, já passou um ano na minha vida e eu não sou gerente ainda. É mais ou menos isso que passa na cabeça deles. Então, eu tenho que aconselhar meu time de meio para que esse time aconselhe abaixo. Dizer, cara, a vida funciona assim, tá? Tu pode ter a tua urgência, tu pode ter as tuas necessidades, mas vai acontecer dessa forma. A gente já perdeu muita gente boa por não conseguir entender a pirâmide, né? Se eu quero ser gerente, alguém de cima, eu tenho que empurrar alguém, né, cara? Sim. Alguém tem que subir para mim subir. Só que chega no momento que essa pessoa não tem para onde subir, ou ela vai para fora, né? Ela vai ser empurrada pro mercado e a gente corre esse risco de perder pessoas boas, porque se esse aqui não sair de cima, quiser ficar sempre aqui... E esse é o papel da empresa, do líder, né, cara? de baixo vai dizer, cara... Teu teto é aqui, agora ou tu fica com a gente, ou tu vira um partnership da empresa, que é o que tá indo, né? Mas é bem essa lógica aí. Aí tu tem as pessoas embaixo pedindo passagem, mas não vai ter passagem. Tu tem que saber que tu vai promover pro mercado pessoas boas que foram formadas contigo. Eu fico chateado quando alguém que está começando na base acha que tem que passar para cá, para cima, e sai porque, não tô sendo valorizado. Sério? Se tu tem esse cara, manda lá pra mim. Eu tô procurando esse cara aí, meu. E esse tu não tá procurando. É aquele cara lá de baixo que acha que tem que estar aqui em cima. Mas sem passar pelo processo. Eu consigo puxar e dizer, não, calma, cara, eu não... É sério, a dificuldade é de encontrar o Thiago lá do passado, o Roger do passado, que eu conheço a história dele. Tá difícil encontrar essa ambição, cara. Mas, Duda, aproveitar esse gancho e a próxima pergunta pra você, questão de cultura. Porque a gente tá falando aqui, na verdade, de propósito, mas também tem muito a ver com que... E o Roger tem isso muito enraizado, que é a cultura, né, nas empresas. E você, Duda, o que eu acompanhei de muito perto, você implantou a operação, por exemplo, a Alespark. E a roda gigante de balneário você já existia, mas você hoje atua à frente da operação. E lá existe uma cultura muito forte. Sim. A gente que é parceiro, a gente sente quando uma empresa tem cultura e quando não tem. Isso é uma coisa muito, muito legal, que você chega no ambiente e você sabe, poxa, esse time aqui tem uma cultura forte, você vai para eventos. Como que é esse processo, Duda, para você implantar a cultura quando a empresa é implantada, né? É trazer pessoas totalmente aleatórias, capturar no mercado, treinar e rapidamente criar cultura. Cara, vamos pegar como exemplo o Alespark, depois a gente vem pra roda, né? O Alespark foi do zero, né? Que é a minha faixa preta, né? Aquela fase da borboleta quando tá ali a larva, o casulo, que o parque nasce, né, Paulo? Essa fase aí é louca, né? Isso aí, cara, tem que ser faixa preta. Eu adoro essa fase aí. Que foi o Alespark, né? E, cara,
Geralmente a gente faz os contatos, respeitando o mercado, né, Paulo? O que tá fazendo, como é que tá? Lá no Allianz Parque, por exemplo, eu levei o Flávio, que trabalhou com a gente, entendia de neve, a gente tem uma atração com neve lá. A Silvia, que trabalhava comigo no Rio de Janeiro, era gerente de bilheteria. Trouxe do Rio de Janeiro para Pomerode, eu saí de Gramado e fui para Pomerode. Cara, essas pessoas estão contigo ali. E aí o exemplo do líder, né, Paulo? Quando tu liga e o cara fala, pô, eu quero trabalhar com o Paulo de novo, eu quero trabalhar com o Roger. O Duda, onde ele falar, eu vou lá. Isso, eu acho que é a maior satisfação. Cara, eu tô fazendo um trabalho legal. E no Allianz Parque foi isso. Tu imprime tua cultura, mas também vem dos donos, né? Essa cultura que tem no Guedes, no Cara de Mal. É uma empresa familiar, mas com uma compliance bem definida e tem essa cultura forte da experiência. E os donos do grupo onde eu estou hoje também tem essa cultura de, cara, cliente em primeiro lugar. A experiência é que manda. O cara reclamou, cara, muda, tira tudo aqui, nós vamos mudar. Não é o dinheiro que manda no negócio. É o cliente e é a satisfação. E aí, indo para a Roda Gigante, eu chego lá já com o projeto andando, que foi o primeiro, a Roda Gigante de Balneário, foi o primeiro projeto do grupo. Já tinha essa cultura técnica, né? O Cícero Filho, ele cuida mais da área técnica, da manutenção, da segurança, níveis internacionais de segurança e da experiência, né? O nosso NPS tem que ser um NPS sempre, cara, batendo 90 a mais. Já cheguei com essa cultura e, cara, fiz 1 ou 2 ajustes, porque não é todo mundo que vai casar com o teu estilo de liderança. Então, às vezes, é necessário, cara, aqui não vai dar, deixa eu tirar aqui, deixa eu trazer outras pessoas. E é mais ou menos assim, cara. A cultura vem de cima para baixo, os donos já têm essa cultura. E aí, na gestão, no dia a dia, obviamente que é legal tu imprimir a tua cultura, né? Sou um cara bem entusiasmado, um cara para cima, que lidero pelo exemplo, focado na cultura, no dinamismo. E o que eu sinto falta hoje realmente, cara, é onde que tá os Thiagos, os Roger, os Paulo, porque eu quero pegar esse cara, que eu prefiro segurar o cara do que empurrar. Eu prefiro, mas hoje é difícil. Só uma pergunta pro Duda. Você acha que é mais... Não é fácil, mas o que é o maior desafio, Duda? Um parque já em operação ou um parque novo para montar um time? Pra montar um time, Pra fazer alinhamento de cultura. Um parque já tá em operação ali com... Cara, 100% um parque já rodando. Eu lembro do Paulo chegando no Snowland lá, cara. Tu fazer one-on-one com cada um dos líderes. Já onde tem é a tua os dor? problemas já. Todo líder tem uma dor diferente, cara. Como que tu conecta tudo isso? Quem eu vou ter que dispensar? Quem eu puxo? Cara, é um desafio bem maior do que essa pressão de abrir um parque, abrir uma operação nova. Eu tenho uma dica. Eu acho que o sonho dos gestores é que a equipe confie nele. Né? É o sonho da gente. Um voto de confiança. Quando você liga para um Flávio ou para qualquer um da tua equipe, por que esse cara acredita em você? Porque ele confia em você. Você não deu motivo para ele desconfiar, para ele duvidar. Ele confia. Então, eu acho que o primeiro elo é: tua equipe confia em você como líder? Seja empresário, seja liderança média, seja colega de trabalho. A base é: eu tenho que confiar nessa pessoa. Eu não posso ter a sensação de que quando eu virar de lado ele vai me dar uma facada nas costas para ganhar alguma coisa às minhas custas. Então a primeira palavra, na minha opinião, é confiança. Como que você conquista confiança? Empatia. Se coloca no lugar do outro. Pensa na dificuldade que o Thiago tinha, 3 filhos, numa cidade diferente. Pô, Paulo, para onde que você está me levando aqui? O que vai acontecer comigo? E a minha resposta foi um só: amigo, confia. Confia, e ele confiou. E ele conseguiu atingir os objetivos dele. Então, eu acho que confiança e empatia é o segredo para montar um time. Agora, cultura. O que é cultura? Eu acho que a melhor coisa para você definir cultura é você pensar: se eu tivesse que dizer uma única palavra para definir o que é mais importante na empresa que eu trabalho. Em algumas empresas é resultado. Cara, eu sou cobrado por resultado o tempo todo. Eu tenho que gastar pouco, eu tenho que fazer muito com pouco dinheiro, eu tenho que dar lucro, eu tenho que entregar resultado o tempo todo. Então nessa empresa a cultura é resultado. Tem empresa que tem claro que ela quer o resultado, mas a palavra principal talvez seja
é uma empresa humana. É uma empresa que se preocupa com as pessoas. Eu quero resultado. Bom, você está bem? Como é que você está na tua casa, tua família? Você está bem? Você está bem de saúde? Eu me preocupo com isso. Isso para mim é importante. Porque se você não está bem, não adianta eu ter resultado. Em algum momento, tu vai cair fora. E aí, eu tive resultado, mas eu tive resultado sozinho. E no nosso ramo, sem equipe, não dá certo. Não dá. Ou talvez a cultura da tua empresa seja a felicidade do cliente. É mais importante do que o resultado. Se o cliente está feliz, adorou o atendimento, está satisfeito, vai comentar com todo mundo, o NPS vai dar 1000. Esse cara está mostrando que a cultura daquela empresa é a felicidade do cliente. Ou seja, tem muitas culturas. E as empresas sonham em ter tudo isso que eu acabei de falar. Mas nem sempre conseguem. Um ponto acaba prevalecendo. Qual é esse ponto? Então, eu acho que isso é uma indagação que cada empresário deve fazer. Porque o exemplo da cultura vem lá de cima, do dono. Eu não tenho certeza se é essa palavra, Paulo, mas é curioso que a Parksnet a gente fala muito de tecnologia, né? Tecnologia, facilidade, mas isso no dia a dia. A gente tem contato frequente com todos os afiliados e a palavra que eu mais escuto de elogio é o suporte. E é o suporte humanizado. E a gente usa esse termo muito porque hoje a gente tem 3 pessoas. Todo mundo é suporte, mas a gente tem 2 pessoas que são o carro-chefe e o back sou eu, o Henrique, né? A gente tem um suporte ali quase que 24 horas. Que a gente atende de madrugada, final de semana e tudo. E isso é um detalhe tão simples que a gente é uma plataforma tecnológica e a gente tem um feedback dos afiliados que falam, poxa, vendi para o meu cliente no carro, na porta do parque, e ele precisou de um suporte e vocês responderam muito rápido. Porque quando a gente começou, eu sempre falava, gente, imagina uma família com 3 crianças na porta do parque que pagou e que não recebeu o ingresso. Então, para tudo e tem que resolver. Tem que colocar o cliente para dentro, que a gente fazia isso em parque, e depois a gente resolve o problema. Então, esse é muito curioso que você falou agora. Eu não tenho certeza se é essa a palavra da nossa cultura, mas a gente tem muito enraizado isso, que as pessoas elogiam pelo suporte, não é pela tecnologia. Porque a tecnologia ela é o meio. É as pessoas que movem, né? E a gente tem muito isso também de comunicar isso. Então... Quer ter a resposta? Se você quiser saber qual é a cultura que prevalece na tua empresa, não pede para o pessoal falar qual é a visão, missão e valores. Pede para eles dizerem o que você acha que é a marca mais importante da minha empresa. E esteja preparado para ouvir, às vezes, aquilo que você não está preparado. Legal. Porque quem tem que responder é a tua liderança, é o teu funcionário, é o teu cliente, é o teu parceiro, é o teu fornecedor. Porque se um elo dessa corrente falhar, tem alguma coisa errada. E a cultura, ela não é o que a gente quer. É o que as pessoas nos veem. O que tu acha que é a cultura ali? Bonde, alguma palavra. É a felicidade do cliente. Falando assim, a gente não... O resultado é óbvio, que é o que move o empresário. Senão tu não consegue empregar, tu não consegue Mas rodar. É uma consequência, eu acho, né? E antes eu falei assim, eles todos têm liberdade, assim, o cliente teve um problema, resolve. Quanto tu vai... Não interessa quanto vai custar, resolve. Depois de resolver, a gente vai saber, foi o melhor jeito de resolver? Daí se avalia e quando surgir de novo essa situação, já vamos ter um plano B aqui. Mas até lá, é uma situação que ninguém sabe o que fazer, resolve. Já teve situações de a gente descobrir depois que o nosso faxineiro foi na Renner comprar uma roupa pra uma menina que tinha sujar no banheiro. Tipo assim, ele foi lá e resolveu. Tipo, mas não era... Não, eu paguei do meu bolso, depois eu me reembolso do caixa. Não é assim que funciona, mas que bom, resolveu. Quando acontecer isso de novo, tu leva pro gerente, o gerente vai lá, vai pegar o dinheiro. Então, assim, mas ele foi lá e resolveu, cara, sabe? É no detalhe do detalhe do detalhe. Você resolve. Depois a gente vê o que acontece. Atira a flecha, depois a gente corre com o arco pra acertar no cara. Eu estava falando de confiança, cara, e pra mim eu tenho uma máxima assim, que todo ser humano ele é feito pra confiar. Ninguém entra numa relação desconfiando. Tu vai desconfiar depois por sinais que essa pessoa vai te dando. Aí tu vai perdendo confiança. Mas ninguém começa a se relacionar
Já com desconfiando. falta de confiança. Isso é verdade. Porque isso é de sobrevivência, né? Antes de a gente aprender a se comunicar, o homem das cavernas, eu tinha que confiar que tu ia cuidar da minha família, porque tu ia ficar com a minha família e tu tinha que confiar que eu ia voltar com a comida, porque eu ia lá caçar. Entendeu? É uma relação de confiança sem conversa. Depois tu vai perdendo a confiança e tu não sabe o porquê. Na minha cabeça, a gente tem alguns filtros que assim, não vou com a cara do Paulo. Por quê? Cara, não sei, o santo não bateu. Não é isso. O teu cérebro tá dizendo, o jeito que ele te olhou, aquela vez que o fulano te olhou assim, aconteceu errado. A palavra que ele usou, tu tem um subconsciente dizendo que essa palavra deu um problema errado. Então, não sei o que é. E com o tempo, essas coisas vão se confirmando ou não. E o teu cérebro vai dizendo, não se confirmou, esquece. Ou sim, se confirmou. Continua com a desconfiança. Vai desconfiando. E um líder, ele só é confiável se ele é totalmente transparente. Porque daí tu vai passar em todos os filtros. Porque, cara, esse é o meu jeito. Tá, mas tu me xingou. Cara, eu te xinguei por causa disso. Tu vai lá e explica. Pô, pois é, eu tava errado. Então, reconstrói a confiança. Porque quando tu toma um esporro, tu perde a confiança da pessoa. E tu, não entendi. Mas se tu explica pra pessoa, você reconstrói a confiança. Mas eu acredito sempre que tu parte de confia em todo mundo. E vai desconfiando com o tempo e sem saber o porquê. Sim. Agora, se tu é totalmente ilibado, transparente, tu vai explicando pra pessoa o porquê que tu fez aquilo. Se não tiver explicação, aquela desconfiança vai se agravando. Daí vai ficando cada vez pior. Palavras importantes. E as pessoas se demitem dos líderes, cara. Ninguém se demite assim do nada, né? Se todo mundo usa essa frase, e é assim... Pô, não gostei do que tu me falou, mas se tu não me explicar, eu continuo não gostando do que tu falou. Daí eu vou me desligar, vou lá trabalhar com o Thiago, que o Thiago é mais legal. Entendeu? As pessoas procuram isso. O dinheiro é importante? Muito. Se alguém disser assim, lá paga mais, mas eu não quero. Mentira. Mas se lá paga mais e é muito legal, cara, tu não perde. Sim. Não perde nunca. Cara, e essas conversas difíceis que tem que ter, né? Pra deixar claro a transparência, a confiança, por que errou, por que eu errei. Pedir desculpa, humildade. Porra, errei. Mas, cara, tem muito líder que foge dessas conversas. E se eu paro pra pensar hoje, uma grande parte da minha rotina hoje é ter essas conversas difíceis, né? Mostrar o futuro, onde pode chegar, o que errou, o que eu posso melhorar. E, cara, não é todo líder que consegue ter essa maturidade de sentar e a gente reservar uma parte da nossa agenda pra ter essa conversa. É papo ruim. Ninguém quer papo ruim. Papo chato, né? A gente às vezes, cara, hoje eu tenho papo com aquele cara tá na minha cola, vai ter que acontecer, tu tem que tirar da frente, não adianta, cara. E quanto antes tu tira, funciona. Aí a gente fica ali protelando. Isso vai fazendo o quê? Perde confiança. Porque 90% dos problemas tá sempre dentro da nossa cabeça. Então, se eu não resolvo rápido, tu começa, ele não tá resolvendo por causa disso. Tu começa a criar uma conspiração na tua cabeça que tu não sabe por quê, e o resultado é não confio. Se tu chama logo pra conversar, explica o que é. E vai ter o outro lado dizendo assim, mas tu pode concordar comigo. Pô, tava errado, cara, desculpa, não, tu tem razão. Não deveria ter agido. Tu não pode dar tempo pra tua cabeça pensar besteira. Isso. Vamos conversar amanhã de manhã às 9 horas? Cara, eu já resolvo logo, tiro da frente, cara. Uma das coisas mais legais desse nosso segmento é que ele é pequeno o suficiente para você conhecer gente em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é parque. Porque as pessoas circulam e você acaba tendo uma rede de relacionamentos. E aí no dia a dia você encontra com essas pessoas. É claro que se você reencontra com uma pessoa que você teve um bom relacionamento, que foi rico, hoje eles não trabalham mais juntos, mas que aquilo foi positivo, você dá aquele abraço, pô, que legal, me conta como é que tá, bacana, né? E quando você encontra com uma pessoa que você teve que romper o relacionamento por uma questão profissional, sim, né? Teve que demitir alguém, um líder teve que demitir alguém, e você encontra com essa pessoa numa outra circunstância, em outro lugar, tempos depois. Você consegue dar aquele abraço, você consegue poder resgatar. Aí é que você vê se você foi competente naquele desligamento ou não. Porque às vezes você é obrigado a desligar por uma circunstância que não depende da tua vontade ou não depende daquele... Às vezes a empresa está passando por um momento, às vezes houve um fato externo, mas se você conseguir manter o relacionamento com aquela pessoa de confiança, respeito e empatia,
Mesmo que você tenha sido obrigado como líder a demiti-lo, você encontra com ele anos depois e o abraço afetuoso vai acontecer. Exato. E quando isso acontece, cara, aquece o coração da gente. Você se sente realizado de ver que a nossa rede de contatos realmente funciona independente das coisas ruins que aconteceram. Então, confiança, empatia, respeito, dar oportunidade, apoiar e conversar. Ter um diálogo franco, às vezes, ajuda muito. Olha, esse assunto de pessoas foi quase um MBA aqui. Acho que tivemos muitos aprendizados, né? Como eu falei, vocês três aqui têm muito a agregar com esse assunto. Querem adicionar algum comentário sobre pessoas ou vamos passar para inovação e tecnologia? Esse dia eu escutei acho que foi o Abel Braga, o técnico do Palmeiras, ele falou assim, alguém falou isso e ele completou, né? Se a pessoa acha que entende de futebol e não entende de pessoas, ela não entende nada de futebol. E para qualquer negócio é isso, né? Se tu acha que entende de parque, mas não entende de pessoas, tu não entende nada de parque, tu não entende nada de nenhum negócio. Porque tudo é montado de pessoas, por mais que a gente vai entrar no assunto de tecnologia, tem a parte de tecnologia que ajuda, que algumas pessoas dizem, pô, isso aqui tu vai excluir pessoas. Não, vai precisar alguém para imputar os dados, vai precisar de alguém para executar, vai mudar a forma de agir. Mas tu tem que continuar sabendo se relacionar com as pessoas, seja lado a lado, ou seja, de forma vertical. Eu tenho que saber responder para o meu líder, mas eu também tenho que saber me comunicar com o meu subordinado. E para mim, a liderança é a coisa mais ingrata que tem. Porque tu toma pressão de baixo, tu toma pressão de cima, cara. É que nem hoje, dos lados. Hoje eu tenho a facilidade de colocar a pressão de cima e saber o quanto que eu posso apertar. Porque eu já estive no meio. Aí tu sabe que tem horas ali que tu aperta e vai espanar, cara. Não tem o que fazer. Então, pra mim a função, e para ser gerente, a gente tem que preparar essas pessoas. Porque quando a gente... Vou colocar o Joãozinho num cargo de liderança. A gente faz um treinamento de liderança, a gente faz muito treinamento de liderança dentro da empresa, mas a gente já começa explicando, cara, tua vida mudou. Se daqui a um ano o teu amigo disser, tu é a mesma pessoa, tá errado. Tá errado. Porque tu vai mudar. Tu não pode mais agora sair com o Duda, que é teu funcionário, o teu subordinado, e ficar bêbado com ele. Não pode, tu não vai mais conseguir fazer isso. Então eu vou te explicar antes as coisas pra te saber se tu quer ou não essa vida pra ti, porque não é uma vida tão fácil. Não é uma vida legal. Agora eu sou chefe, tá? Tu vai abrir mão de muita coisa. Então a gente explica essas coisas ruins da liderança antes das coisas boas. Porque as coisas boas todo mundo imagina. Vou ganhar mais, eu vou mandar. Né? É as primeiras coisas. Vou ter destaque, autoridade. Vou poder mandar. Mas tu sabe que tem várias coisas que tu faz hoje que tu não vai mais poder fazer. Sabe aquele churrasco que vocês iam e tu era o último a sair? Tu não vai mais ser o último a sair, tu vai ter que sair antes. Quando tu viu que o teu vinho já bateu, tu diz, tá na hora de eu ir embora, porque eu não vou poder falar besteira aqui. Não posso fazer besteira, porque amanhã eu vou ter que cobrar a pessoa e ela vai dizer, para, tem que abrir mão de muita coisa mesmo, né? Mas vale a pena. Vale muito. A pena, só que você ninguém consegue conta realizar. isso. Mas ninguém conta não isso. Deixa transparente isso. Então eu vou te contar as coisas ruins que acontecem. Se essas coisas ruins tu tá a fim de passar, vai ter todas as outras coisas boas também. Que é isso. Porque as coisas boas todo mundo quer, né? Atrair as pessoas por coisas boas. Mas tem um lado duro de talvez não estar em casa no aniversário do teu filho. Talvez passar o Natal longe, para quem vocês que viajam. Viajar bastante, muito, né? É isso aí. Né? Então tem uma... Perder festa das crianças. Faz parte. Quer? Quero. Legal. Vamos virar a chave então pro assunto. Eu vou começar pelo Roger. A gente fala muito que inovação, Roger, eu costumo dizer que não é você criar algo de outro mundo. É você fazer a mesma coisa que já existe. A gente fez isso um pouco na Parksnet e transformar com a tecnologia, né? Mas aí eu vou trazer um pouco para os seus negócios. Hoje você tem a Skol, que tem 45 anos, isso. Já é uma pizzaria tradicional, vamos dizer assim, né? É um modelo tradicional. E vocês criaram o Cara de Mal, que foi um sucesso e teve aí um recorde de público, uma frequência... Acho que teve um ano que ficou o ano inteiro, todos os dias com fila de espera. Teve alguns cases. E vocês têm o Gets, né? Como que funciona isso na sua cabeça, Roger, e no grupo? Porque muito empresário que começa hoje talvez fale assim, se eu tivesse um Cara de Mal eu ia ficar bem quietinho. Eu ia estar na praia agora em Bahamas, ia estar viajando, ia estar usando ali o resultado, né? E vocês não, vocês estão sempre levando
parece que é até uma concorrência interna que você acaba criando, né? Vou criar uma pizzaria, um cara de mal em Porto Alegre, vou trazer o Guedes pro grupo e criar um outro segmento que é fundir. Como que funciona isso, assim, na sua visão? Como que é essa estrutura para criar novos negócios e inovar, concorrendo com o próprio negócio, às vezes? Eu tenho uma visão de... Eu prefiro eu ser o meu concorrente do que deixar espaço para concorrente, né? Não que a concorrência seja ruim. Para mim, a concorrência é melhor... É o melhor impulsionador do teu negócio. Legal. Bons concorrentes, né? Porque daí o concorrente leva a régua, tu vai ter que levar a régua. Se tu é um bom empresário, tu vai pensar assim. Se tu é um empresário acomodado, vai dizer... Acertei na loteria, tenho uma aqui. Mas é uma cesta. E se alguém jogar uma pedra naquele tua cesta de ovinhos ali e quebrar tudo? O que vai acontecer contigo? Então, tu tem que conseguir diversificar, mesmo dentro do mesmo ramo, tá? Falando do Skol, ela é a mais tradicional, mas é a que mais se inova. O tempo inteiro, a Skol tem que se inovar. Porque ela trabalha com o mesmo cliente. Ele é, hoje, 70, um pouquinho mais, são clientes da cidade ou da região. E eu ter a garantia que esse cliente vai ser reincidente é muito difícil. Então eu preciso ficar me inovando sempre. Hoje eu comentei na apresentação lá que o Skol ele compete hoje com pizzarias temáticas, que nós também temos umas, que é o Cara de Mal. E é um pouco desleal uma pizzaria concorrer com uma pizzaria temática. Por quê? Porque o cliente vê valor na outra. Ele vê assim, eu vou comer pizza, mas eu vou ganhar um show. Então é como se ele teve um valor a mais entregue do que ele comprou. Então o Skol, ele se posiciona como sim, continua sendo a queridinha, continua sendo tradicional, a pizza é a mesma desde 1996, não muda a massa, não muda o ingrediente, é sempre as mesmas coisas. Mas como é que eu faço o Duda vir 3 vezes por mês agora e não mais uma só no aniversário dele? Porque o Skol, o slogan é, né, presente nos seus melhores momentos, porque os aniversários eram no Skol. Festinha da escola. Formatura da escola era no Skol. A primeira namorada eu vou levar no Skol, né? Casei, eu vou levar no Skol. Tudo era o Skol porque era... De tanto ir no Skol, ele conheceu a filha do dono. Eu lembro. Aí, então o Skol, ele tem isso. Como é que eu faço o cara voltar mais vezes? Voltar por uma festa de Star Wars... Né? Pega um público geek, voltar na época junina, vou ter que me reinventar no atendimento. Não é só ambientar o restaurante, é o nosso garçom entrar nessa vibe e atender como se fosse um caipira, porque ele tá numa festa junina e eles entram nessa vibe. Chega na época de Halloween, eu pensei, Halloween eles não vão comprar essa ideia. Comprar a ideia foi muito legal, cara. Muito legal. Veio chegando eles. Esse dia chegou o Márcio, nessa última vez, de bicicletinha, como se fosse o. Daquele filme, que ele veio em cima da bicicletinha, assim que tem. Não é o It, né? Não é. Não é o outro. Cara, ele chegou assim, eu disse, não acredito, cara. Corre. Jogos Mortais. Então ele vem com a bicicletinha, descendo o escuro lá assim com a bicicletinha. É muito legal. Aí os outros se fantasiam e brincam, fazem maquiagem. Então vai entrando. Então ele vai inovando nesse atendimento das mesmas pessoas, porque tu tem que também se despedir de uma vergonha, né? Porque eu atendo sempre o Duda, ele sempre me vê, né? Eu como um garçom do Skol, e agora eu estou com o garçom do Skol Halloween, estou com o garçom do Skol caipira, agora eu sou garçom do Skol, e eles entram nessa vibe, eles veem que é legal e vai se reinventando. É fazer a mesma coisa de uma forma diferente com o mesmo cliente, que é mais difícil do que uma pizzaria temática. A pizzaria temática, ela inovou a forma de entregar aquela pizza, né? A pizza, na verdade, ela é um motivo para mim ter uma experiência bacana dentro de um universo pirata, que é o nosso caso. Mas o cliente, ele circula, né? Ele vem para Gramado, ele vai ficar 2, 3 anos fora de Gramado, depois ele volta para Gramado de novo. Diferente de eu atender sempre o mesmo cliente dentro do Skol. Então, assim, para mim, turístico, público turístico. O público turístico, ele vai vir uma vez. Sim. Foi muito bacana, eu vou contar pro Paulo. Quando o Paulo vier, tu tem que ir naquele lugar. Aí o Paulo vem, foi legal mesmo. Ele vai falar pro Thiago, tu tem que ir naquele lugar. Aí vai gerando um marketing orgânico bem boca a boca. Mas vai demorar pro Paulo voltar. Ele só tem que voltar e eu tá de novo inovando. Mudei o show, mudei a forma de atender. Hoje a febre das pessoas é TikTok, daqui a pouco não vai ser mais. Então dessa vez o Paulo veio e viu o TikTok. Quando ele voltar de novo, não vai ser mais TikTok. Eu já tenho que estar atualizado. Então, Roger, tem aquela história lá que como que nasceu o show dos piratas brincando, né? Tu me falou uma vez, né, cara? Que, cara, surgiu da equipe, né, da cara? equipe, que é essa
característica que a gente tem de deixar eles fazerem o negócio acontecer. Faz. Tá dando certo? Vai fazendo, vai fazendo. Às vezes não se passam, né? Hoje, muito menos. No começo, que era menos visível o que era para fazer, era mais nublado, cada um tentando fazer o que acha certo, tinha mais erros que acertos. Mas hoje é muito mais... E não tinha esse farol em cima da marca também, né? Hoje era mais fácil de errar. Hoje não dá pra errar. Farol, né, cara? Então eles sabem o que eles não podem brincar. Eles não podem brincar com política, não podem brincar com gênero, não podem brincar com raça, religião. A gente tira os assuntos que podem gerar algum polêmica, desconforto, polêmica, tira isso fora e o resto vocês vão brincando. Aí, nisso daqui, não. Vai lá e puxa. Quando eu disser, quando a gente olhar e dizer, não, isso não é legal, a gente vai lá e diz, mas se não, não brinca com esses temas, o resto faz. Depois a gente vai te lapidando. Porque como é criativo o negócio, não tem como tu dizer assim, seja criativo, mas aqui, ó. Na caixinha. Não, deixa o cara pensar, deixa ele viajar. E tu falou de surgir o show surgiu quando o meu sogro veio a falecer. Ele veio a falecer, a família viveu um pouco o luto e os funcionários, o Luciano e vários outros, alguns estão ainda conosco, outros já não estão mais. Tava pesado o clima, porque o Deoclides sempre foi o paizão deles, né? O Deoclides era o que ajudava, era o que dava esporro, mas era o cara que brincava, era um cara que eles amavam, assim. E eles também estavam vivendo o luto ali, daqui a pouco eles disseram, cara, a gente não é assim, vamos aumentar o volume. Eles aumentaram o volume e começaram eles a brincar. Os clientes levantaram da mesa e começaram a dançar. E mudaram o tipo de música também, botaram uma música mais animada. Assim, começou do nada, assim. Foi muito do nada interessante. que eles começaram a fazer isso. Tá, legal. E eles foram fazendo e a gente não estava indo diretamente na pizzaria porque estava no mês do luto ali ainda. Aí um dia o Luciano ligou assim, pessoal, ó, eu sei que vocês confiam, mas eu preciso que vocês venham ver o que a gente tá fazendo. Daí eu disse, cara, o que eles estão fazendo? A gente foi, lá tinha umas mesas, tinham 2 mesas no final do restaurante que se chamava Mesa do Capitão, eram mesas mais altas que sentavam 12 pessoas em volta, assim, né? Eram mesas maiores. A gente ficou sentado e ele disse, ó, não olhem o que a gente vai fazer, olhem só pro rosto dos clientes. Aí eles começaram a fazer o negócio. E a gente olhava os clientes tudo sorrindo, tudo brincando, tudo gostando. E o negócio era rapidinho, era 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, era uma coisinha rapidinha. Eles brincavam, todo mundo sentava e os clientes felizes e filmando e brincando. Eu disse, cara, o cliente tá gostando, vai fazendo, né? Vai fazendo. Foi aumentando, saiu de 3 minutos, foi pra 5, 10. Até que uma vez eu tava sentado na frente do navio, deparou um carro e disse assim, moço, você trabalha aqui? Eu disse, sim, eu trabalho. Que hora é o show? Teu show a gente não tem show, a gente trabalha em uma pizzaria. Não, mas me disseram aqui... Ah, sim. Tá o horário. Tipo, não tinha horário. É incrível essa história. Eu vou ter que responder. Nossa, Porque daí que me caiu a ficha. Cara, ela não tá vindo por causa da pizza. Ela tá vindo por causa do show. Que não é um show. Ainda depois virou o show. Uns 10 anos atrás, eu estava morando aqui em Gramado, trabalhando no Snowland, e nós recebemos a visita da vice-presidente da América Latina da Associação Internacional de Parques, a Paulina, e junto com ela veio o vice-presidente mundial da IAPA, eu lembro dessa história, o Doug, e nós levamos eles lá. E os dois ficaram em êxtase. Agora você imagine 2 pessoas do entretenimento no nível mundial nunca tinham visto nada parecido. Aí que eu vi que o teu show era realmente um diferencial importantíssimo, que estava não só trazendo sucesso para os teus clientes, mas estava trazendo referência para Gramado. Gramado olhou para vocês e falou, esses caras inovaram e nós aprendemos com eles, nós vamos fazer melhor. Então, a pergunta que você fez para o Roger sobre que leva um empresário, né, a arriscar, a mudar, a empreender, a inovar. E essa semana nós tivemos um curso da IAPA aqui em Gramado. E eu participei desse evento e nós fizemos várias visitas técnicas. E nós fomos visitar algumas atrações aqui em Gramado. E junto com as pessoas que estavam próximas de mim, tinham empresários de outros lugares. E aí, nas nossas conversas, alguém falou o seguinte, olha, esse parque aqui cria amigos,
Incrível. Que inovação. Como que essas meninas criaram uma coisa tão diferente, né? Da onde elas tiraram essas ideias, né? Como que elas tiveram a coragem de se arriscar a produzir? Eu falei assim, olha, eu concordo, essas meninas são maravilhosas, elas são realmente inovadoras, determinadas e conseguiram criar algo único. Aí eu escutei de um empresário, uma pessoa de uma certa idade, muito bem sucedida em outro estado, com outro negócio, que virou para mim e falou o seguinte: sabe por que elas conseguiram? Porque elas colocaram energia para dar certo. O que faz um negócio novo dar certo é proporcional à energia que os empreendedores e a equipe colocam naquilo. Então você pode ser inovador, você pode ser criativo, você pode ter dinheiro, você pode... Se você colocar a energia necessária, a coisa vai dar certo. Se no meio do caminho você falar, cara, acabou meu gás, e não tem ninguém para empurrar para frente, não tem ideia que dá certo. Eu achei interessante. Nesse caso, que o Roger, eu não sabia dessa história, é incrível, mas eu entendo que a própria energia da perda, né, do seu sogro, que era uma pessoa muito querida, eles transformaram a energia em algo que... Uma inovação. Transformaram a tristeza em energia, que criaram algo disruptivo, né? Porque eu jurava que era uma coisa premeditada, planejada, mas foi uma questão de... Depois virou um planejamento. Depois você aperfeiçoou. Virou profissional. Cara, mas não tinha dinheiro no começo. Não tinha, assim, legal, para fazer um negócio bacana, do jeito que se queria fazer. Eu lembro do Luciano me mostrando como fazer. Não, a gente faz assim, era um Blu-ray. Daí tinham algumas TVs no restaurante, assim, que tocavam uma música. E eles queriam que a música entrasse na mesma sintonia do clipe, que era o clipe e a música junto. Porque não tinha som nas TVs junto nas caixinhas de som. E as caixinhas de som não eram preparadas para o que a gente faz. Se tu aumentasse um pouco o volume, elas pareciam umas abelhas. Tipo, não era para aquilo. Aí ele ficava olhando, ele tinha uma cristaleira que o Blu-ray ficava dentro e ele não conseguia fazer assim, né? Então ele apontava aqui que tinha um espelho que batia lá no telhado. Tecnologia. Aí o que a gente falou? Poxa, cara, tá dando certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Tudo que a gente ganhar de dinheiro nisso aqui vai ser reinvestido no negócio. Vamos comprar caixa de som? Vamos. Cara, se nós chegar até aqui eu já tenho um break-even e dizer assim, já pega o dinheiro e compra a caixa de som. E faz isso. E melhora o negócio. Vamos trocar o uniforme de vocês. Vamos ter que ter um negócio melhor. Então tá, preciso disso daqui, porque isso aqui vai dar esse dinheiro, eu vou comprar um uniforme novo. Aí você colocou pilha pra... E sempre... Porque era esse retroalimentar o negócio, e eles não viram a gente pegar R$1 do restaurante antes de fazer tudo que a gente tinha combinado. Então, essa reciprocidade de confiança, eles olham pra nós e dizem assim, não, eles falam que fazem, eles fazem. Ninguém viu assim, nossa, o dinheiro tem bastante, eu vou trocar meu carro. É aquela linha de reinvestimento, né, Paulo? Todos os estudos de habilidade tem, mas na prática é difícil de manter, né? E essa hombridade de tu ver as coisas acontecendo, e assim, não, mas a minha família é empresária, eu posso trocar meu... Não, antes de nós fazer isso, não vai ter. E eu lembro do Porto, quando a gente fez, era um dos últimos dias do Porto, assim, pra inaugurar. Um dos profissionais que ajudou a gente foi o Alexandre Durantes. Ele falou assim, Roger, tu tem que botar moving aqui dentro. Eu disse, não, padre, acho que não, cara, é muito caro esse negócio aí. Aí ele disse, não, mas eu vou te trazer um orçamento. Ele trouxe lá um orçamento de moving, dava 35 mil. E era o valor do meu carro, eu tinha uma X35 preta na época. Ele disse assim, cara, eu não tenho o que fazer. Cara, mas vai ficar, eu sei que vai ficar legal, mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, não tem nada, não tem crédito, não tem nada. O cara aceita carro. E o teu carro? Daí ele, não sei, deixa eu ligar pro cara. Ele ligou assim, cara, tu aceita? Eu disse, que carro? Uma X35 preta, ano X. E ele aceita. Eu disse, tá, então pega meu carro e leva pro cara. Depois eu financio outro carro, compro outro carro. Aí já deixa essas movies, já instala elas. Daí aquelas movies que ficam fazendo movimentos dentro do restaurante. E a energia de fazer dar certo, não precisa de tecnologia, não. A gente tá falando de inovação aqui, né, cara? Mas a energia das pessoas de fazer dar certo, cara... O controle remoto com o espelho, cara, junto o que tem aí, vai no botão, meu. A energia faz dar certo, cara. O Cortella fala, né? Faça o melhor que você tem
com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Algo melhor. Né? Então, essa frase, ela retrata muito o que é o cara de mãos, que dá o teu melhor com isso. Conseguimos melhor, agora eu vou te dar um negócio melhor, para te fazer melhor, eu vou te dar mais. Então, esse reinvestimento do restaurante, ele também dá a confiança na equipe de dizer, cara, não falta nada para mim dar o meu melhor aqui dentro. Não falta nada. Se a gente não conseguiu ter hoje o melhor equipamento, digamos assim, não é por negligência, é porque, cara, não chegou a hora ainda. Quando a gente vai olhar o Getz, quem entra lá de som e iluminação, eles ficam... Porque eu olho para aquilo lá, beleza, é par LED, é movie, para mim é tudo igual. O cara entra lá e diz, vocês têm tudo Martin? Caralho, eu nunca vi lugar nenhum que tem só Martin, cara. Porque normalmente tu pega algumas movie Martin, o resto dos par LED tu compra chinês e toca. Os par LED são Martin, o movie é Martin, os canhão são Martin. O show, não tinha ainda aquele som no Brasil quando a gente colocou, é um Yamaha Nexus, a gente teve que importar ele porque a gente não queria que as pessoas ouvissem o som, a gente queria que as pessoas sentissem o som. Então, eu não quero que te desvirtue do palco porque assim, aumentou o volume, tu olhou porque o som veio daqui. Não, então são caixas de som que tu sente o som. Tu não sabe de onde tá vindo o som. E, cara, a caixinha de som acho que tem 60 centímetros por, sei lá, 10, 15. Então, caixinhas muito pequenininhas, só que elas são preparadas para isso. São caixas que custam... Uma caixa custa mais do que o som de muitas casas inteiro, que tem com mesa tudo somada. E o Getz, ele vem para levar o grupo para outro nível também de entretenimento, Roger. É essa estratégia, quando você comentou do show de Natal agora que vocês vão lançar. Não, já foi lançado. Já foi lançado, faz então. 2 anos. Tem essa, mas agora no período do Natal lança, Luz, isso, que vai ser... ele relança no Natal. Ele relança no Natal. É o único show periódico que a gente tem. Mas é com esse objetivo de realmente posicionar o grupo como um dos principais de entretenimento, então, Cara, ele acaba parecendo isso, né? Ele sempre tem um porquê que a gente faz as coisas, né? O Getz, ele vem de uma junção de 2 famílias que tem uma visão muito clara de ajudar pessoas, de querer o melhor para pessoas, né? E incomodou a gente uma época, na época da pandemia, que os nossos funcionários, bem ou mal, eles foram assistidos pelo governo, né? Então, tinham lá uma ajuda, se não me engano, era R$600. Ajuda. O artista não teve isso. O artista que tocava violãozinho no bar, o governo não olhou, porque ele não era CLT. Então, assim, ele não teve muito... o grupo se ajuda, todo mundo se ajuda, mas não teve uma ajuda efetiva. Então a gente montou aquela casa porque as pessoas falam assim, eu tenho uma casa para trabalhar. Pro artista. Eles trabalham conosco, trabalham em outros lugares, porque o artista ele é um cara muito vivo, ele não consegue estar só enjaulado num negócio, né? Então ele se apresenta no Getz, ele canta no outro bar, ele faz uma atuação no Cara de Mal, ele tem que se sentir vivo mostrando o que ele faz de arte. Então ele não é um cara enjaulado, mas ele tem uma referência, eu dizer assim, né? Eu quero trabalhar no Getz. Hoje eu estava falando com a Liz e a Liz falou assim, poxa, vai entrar o fulano aqui trabalhar conosco, ele não vê a hora de trabalhar no Getz, ele tá me incomodando há 1 ano e meio para entrar no Getz. E agora chegou a hora dele entrar. Então assim, é essa, porque eles querem sentir também pertencidos, né? a algo, e não tu é um cantor de bar, tu é uma bailarina de um pouquinho em cada lugar. Não, eu sou uma bailarina dali, mas também trabalho em outros lugares. Então hoje a gente gosta de ver isso, e foi por isso que nasceu o Getz. A gente gosta de ver assim, não, eu sou uma bailarina do Getz, eu sou um cantor do Getz, eu sou um ator do Getz. Não, as pessoas se sentem pertencentes a um meio. E depois aparece, vocês colocaram para elevar o nível? Automaticamente leva nisso. Vira uma consequência. E não foi o porquê foi esse feito isso. Um dos grandes diferenciais dessa questão do turnover baixo de vocês, está essa questão do desenvolvimento artístico, né? Das pessoas sonharem estar ali, eu entrar como garçom, daqui a pouco eu viro um artista, eu vou lá. Isso acho que vocês estão de parabéns, porque o nível do Getz é referência. Que bom, obrigado. Em Gramado, a concorrência é gigante, nós sabemos disso, e o Getz se destaca. Mas se você analisa e compara o Getz com grandes centros, está no mesmo padrão. Então, realmente, vocês estão de parabéns. É um time de primeira linha e uma produção de primeira linha e um local de primeira linha. É motivo de orgulho. Esse elogio ele tem que ir para os nossos sócios, assim, que é os responsáveis pela parte de entretenimento, que é o Rodrigo Cadorim e a Lisiane Urbani. Assim, eles têm esse
tino, esse tato, essa vontade de fazer muito pela arte. Então, a curadoria, né, a gestão artística, é tudo com eles. Bacana, viu? Atributos que a gente ouvia muito, né, Paulo, da Daisy Zimar, né? A visão de dono, pelo que o Roger falou, ele conseguiu implantar em todos os piratas ali, o pessoal que começou essa visão de dono em longo prazo, né? Isso é muito interessante. Paulo, pra gente falar um pouco de inovação também, você que atuou não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, no México também. Caribe. A gente tem uma tendência hoje de replicações de parques, não só na Serra Gaúcha, mas em outros lugares do Brasil. E uma coisa muito interessante é que não estão surgindo somente parques aquáticos, como antigamente. A gente tem parque de surf, que a gente, né, teve a oportunidade de participar do Surfland, parques de entretenimento. O Alice Park, eu acho que é um exemplo de um parque misto, que é fantástico. Tem alguma tendência que você viu lá fora e que ainda não veio para o Brasil? Como que você enxerga essa questão de inovação no entretenimento? Eu acho que olhar para tendências é uma obrigação de quem está nesse ramo. Porque as coisas não acontecem por acaso. Elas vão dando sinais. Então, vou citar 3. Uma, que Gramado se tornou especialista quando os incorporadores imobiliários se deram conta de que se eles associarem o loteamento, o condomínio, o hotel, o condotel, a multipropriedade a uma atividade de entretenimento, o que eu quero dizer? Se você comprar um lote no meu terreno, você vai ter esse beach club, esse clubhouse. Se você comprar uma cota do meu empreendimento, você vai ter acesso a esse parque. Quando eles usaram esse argumento, aumentou o valor do metro quadrado e aumentou a velocidade de venda. Ou seja, a incorporação imobiliária se apropriou do entretenimento e cresceu com isso. Foi uma tendência que dava para a gente ver que estava vindo. E cada vez mais forte, cada vez maior. Uma segunda tendência interessante. Varejo. Os shopping centers são uma estrutura muito grande, muito sólida, empresas imensas, um capital na bolsa. E os shopping centers se deram conta que depois da venda online, do e-commerce, depois que eles se deram conta de que a percepção das pessoas depois da pandemia, de que nós temos que ser felizes porque de uma hora para outra tudo pode mudar, eles estão olhando para o entretenimento de uma outra maneira. Porque hoje os shopping centers, as principais atrações, sabe onde eles estão? É a praça de alimentação, é o cinema. As pessoas até compram no shopping center, mas a principal motivação é ir ver, ser visto, circular e se divertir. Dezenas de pontos de atividades de entretenimento dentro dos shoppings. Então, as grandes redes de shopping estão migrando para shopping a céu aberto, né? Os open malls, strip malls, onde você mistura varejo com entretenimento. Isso é uma tendência mundial cada vez maior. Tem shopping center que tem parque dentro deles, mega parque, temático, de todo tipo. Isso vai ser cada vez maior. Agora, a terceira tendência que eu vou citar, essa não está tão perceptível. Mas, vocês sabiam que a comunidade geek, que são aquelas pessoas que gostam de cosplay, de comics, de games, de filmes, de séries, são milhões de pessoas no mundo inteiro e são os jovens. Sabe qual é a principal característica dessas pessoas? Aquilo que elas consomem, elas não são clientes, elas são fãs. Comunidade, né, irmão? Senso de pertencimento a uma comunidade leva as pessoas a serem fãs daquelas marcas. Só que grande parte disso ainda está no mundo virtual. A próxima tendência
vai ser tudo isso se transformar como realidade no mundo real. Eu não estou viajando. Vai para as novas atrações lá da Universal, de Epic. Mario Bros. Como Avatar, Roblox, né, Paulo? Avatar. Ou seja, eles pegam um mundo virtual e criam uma atração. Não é jogar um videogame, sair do quarto e jogar num salão gamer. Não. É entrar na realidade virtual e viver a experiência de uma maneira real. Então eu acho que essa tendência que está vindo aí é uma revolução do ponto de vista de tecnologia, mas é uma revolução da maneira de poder captar clientes das novas gerações de uma maneira muito mais intensa e que vai causar uma revolução no segmento de entretenimento. Isso que o Paulo trouxe, não sei se você lembra, Duda, lá em Foz do Iguaçu, o ano retrasado na Sindepat, a gente teve uma palestra, não lembro o nome da empresa, Paulo, não sei se você se recorda, que é um pouco o contrário do que você falou, que também é uma tendência, que é você levar o mundo físico para o digital. E aí tem grandes eventos que estão acontecendo, sendo replicados em Fortnite, por exemplo. Foi o pessoal da Omelete, né? Foi do Omelete? Da Omelete. O Omelete é um site que começou falando de filmes e séries. Hoje eles têm uma comunidade de mais de 20 milhões de fãs. E eles organizam um evento chamado CCXP, que recebe 500 mil pessoas. O maior do mundo, né? É o sonho de todo parque receber 500 mil pessoas por ano. Eles recebem 500 mil pessoas em 4 dias. Portanto, nós que somos desse segmento, a gente tem que olhar com admiração e com um olhar de aprendizado. E não tem idade para aprender, tá? Sim. A gente tem que se renovar. Pessoal, vou só fazer um comentário. O nosso querido amigo Roger precisou se ausentar, mas quero deixar aqui o agradecimento ao Roger, que acho que ele foi muito legal o papo com ele, né? Ele acrescentou muito para nós aqui. Né? E ele trouxe muito do que ele viveu na prática para nós. A gente vai ter muitos aprendizados. Duda, e obrigado, Paulo, essa contribuição da inovação. Acho que é uma tendência que a gente tem que estar acompanhando. Questão de shoppings, são as FAQs, isso? Que são esses jogos que tem em shopping. A gente vê essa evolução até em demanda de expansão, não só dentro do shopping, mas do lado de fora. Estacionamentos, espaços ociosos, né, Paulo? Que o pessoal vem aproveitando para transformar em receita. Vamos dar uma virada para tecnologia e eu quero fazer um gancho pro Duda. O Duda, que é uma pessoa aí de... como a gente comentou, muitos anos já à frente de algumas operações, né, Duda? Implantação. E recentemente, estando à frente do Allianz Parque em Pomerode, que também é um destino que ainda não é tão conhecido quanto Gramado, mas vem se desenvolvendo. Como que a tecnologia, Duda, tem ajudado vocês a posicionarem não só o Allianz Parque, mas também Pomerode na rota do turista que vai para Santa Catarina, disputando aí com grandes players que o próprio balneário possui, mas também Penha com Beto Carreiro. E hoje Pomerode já tem ali, a gente sabe que uma disputa muito acirrada na temporada de turistas que vão para Pomerode. Como que o grupo tomou essa frente e quais ferramentas vocês usaram e qual que é a tua visão aí, Duda? Thiago, vamos falar primeiro na ferramenta que tem facilitado e ajudado aí o Allianz Parque estar em todas as vitrines, né, cara? Porque o Uber, né, o turista entra no Uber em Balneário, por exemplo, ele pode ver o Allianz Parque, ele vai num hotel, ele vai numa padaria. Com certeza a Parquesnet quebrou essa barreira e levou a marca Allianz Parque para todas as prateleiras possíveis, né, cara? Então aí foi um grande impulsionador, ajudou o Allianz Parque a estar no litoral, né? Replicou, a gente construiu combos. Acho que é muito legal da ferramenta da Parquesnet, né? Os combos, né? A gente construiu o combo Allianz Parque Roda Gigante Balneário, porque o grande desafio do Allianz Parque que sai em Pomerode, que fica mais ou menos, vamos botar 100 quilômetros ali do litoral, é trazer o cara do litoral catarinense, que é o case de sucesso do estado, é o litoral catarinense, é belo, é seguro, é lindo, é infraestrutura, né? A 101 passa coxando todo o litoral. Cara, esse cara tem que chegar aqui em Pomerode, combater a sazonalidade, porque Pomerode é uma cidade famosa, de certa forma, mas tem uma sazonalidade grande, né? Temos a Osterfest lá, que é a festa da Páscoa, o maior ovo de Páscoa do mundo. E depois as férias de inverno, né? Que é legal, e é por isso que a gente tem a atração com neve dentro do Allianz Parque. Mas com certeza quebrar essa barreira, chegar no litoral, obviamente a gente tem uma atração no litoral, mas
a Parksnet foi o motor que conseguiu colocar a marca Allianz Parque no Uber do cara que está no litoral, nos hotéis. Então foi uma ferramenta aí que nos ajudou muito. Em termos de tecnologia, o que a gente está pensando para frente, por exemplo, o que a gente vê como futuro, né, Paulo? Tarifa flutuante, por exemplo. Eu falo muito com o Thiago, né? A gente fez alguns testes no Allianz Parque, na roda, eu acho que tem que acontecer. Essa barreira que o setor da aviação mudou e muito bem assertivamente, né? Hoje funciona muito bem, né? Eu acho que os parques têm que ir para essa linha. E eu acho que digitalizar 100% da bilheteria, por exemplo. Antecipar tudo. Construir previsibilidade, antecipação de receita. É um caminho longo, né? Um parque como o Allianz Parque, por exemplo, vende 40% da sua receita, vem do site, 60% a bilheteria. Nessa antecipação tem um percentual ali que é comercial, que é onde entra a Parksnet. Mas eu acho que o sonho de todo parqueiro é antecipar 100% da sua receita, né? E aí tecnologias como a Parksnet, outros sistemas, a flutuação, né? O cara entrar no site e entender que ele tem uma grande vantagem em comprar 2, 3 meses antes, como acontece com a nossa mentalidade na aviação. Cara, eu preciso comprar o meu bilhete aéreo 3 meses antes. E acontecer isso com o parque, né? Então, a gente entende que todo o setor tá caminhando para isso, precisa de ferramentas, de inovação, de tecnologia, e eu acho que vocês têm caminhado nesse sentido aí para ajudar o setor, né, Thiago? E você vê, essa pergunta eu vou até estender pro Paulo, que é um ponto de vista também muito pessoal meu. Eu não consigo falar de tecnologia sem olhar comportamento de mercado. E aí, Paulo, a gente escuta muito dizer que a tarifa dinâmica, como o Duda trouxe, é uma coisa do futuro, tendência, tudo bem, mas a gente sabe que isso já existe desde 2016, 2017, e eu fico até indignado, o pessoal faz evento e fala, agora a gente vai ter a tarifa dinâmica, como se fosse uma coisa... Tem essa magia, né, Paulo? Essa palavra virou meio que um... Não sei, tem alguma coisa... É gourmetizar. É a forma de gourmetizar a distribuição. E o que o Duda trouxe, e eu conhecendo muito bem o destino, eu entendo que Balneário, Pomerode e Penha ainda não tem a maturidade comercial, por uma questão cultural, tá, Duda? De distribuição dinâmica, né? Vou dar um exemplo muito prático. A roda gigante. É muito difícil o cliente se preparar para ir para a roda. Falar assim, eu vou comprar com 3 meses antes. Por quê? Ele tá na praia, tomou 2 caipirinhas, vamos lá na roda. Atravessa a rua e vai. Então tem uma questão de produto também, né, Paulo? Outros lugares como Gramado, o próprio Cara de Mal, a pessoa sabe que se ela não comprar com 10 dias antes, ela pode ter todo o dinheiro do mundo. Ela vai chegar aqui, ela não vai conseguir jantar no Cara de Mal. E aqui em Gramado a gente criou essa cultura da pessoa antecipar a compra dela. Então é uma coisa que foi trabalhada lá em 2016. Como que você vê isso, Paulo, no mercado? Aí pra gente encerrar esse assunto, mas não é uma loucura minha. Existe realmente essa ainda visão um pouco oculta do que é a tarifa dinâmica e é um pouco mais dependente de criar essa educação do consumidor de comprar antecipado um atrativo? Eu acho que o problema tá que aquilo que a gente não conhece, a gente tende a ignorar. Então, os tomadores de decisão do nosso segmento não conseguem acreditar naquilo que eles não conhecem. Só que companhia aérea adotou, hotel adotou há muito tempo a tarifa dinâmica. Eu acho que a tarifa dinâmica hoje é uma coisa tão óbvia que quem não pratica já perdeu o tempo da história. Eu acho que uma consequência mais relevante do que a tarifa dinâmica é o Big Data. É a quantidade de informação que você consegue coletar dos clientes que compram online. Porque se você traz o cliente para comprar online, você consegue obter informações daquele cliente muito mais relevantes do que quem compra na bilheteria. Então, todo empresário deveria olhar a tecnologia de distribuição online como indispensável e a tarifa dinâmica como um detalhe da tecnologia que contribui. Mas eu acho que a Big Data é mais importante. Mas eu acho que tanto um quanto o outro hoje são pequenos detalhes
quando comparados com a revolução que a inteligência artificial vai provocar no mundo. E as pessoas ainda não se deram conta disso. A inteligência artificial vai entrar numa velocidade absurda. Quem ainda não absorve as possibilidades, não precisa nem dominar a tecnologia, mas entender o impacto que isso vai produzir no mundo, está perdendo tempo. Por quê? Hoje eu entendo que o base de dados que nós construímos de distribuição eletrônica é espetacular. Mas isso é pequeno comparado com a revolução que está vindo aí, que é saber utilizar essa informação de uma maneira muito mais eficiente e assertiva através da inteligência artificial. Ô Paulo, vou pegar um gancho aqui nesse tema Big Data também, que é muito importante. Até compartilhar um pensamento, saber o que vocês pensam, né? Da imaturidade, falta de entendimento que o Paulo falou ali, dos proprietários, de alguns líderes, né? Que o varejo compartilha informação, compartilha dados, as grandes big techs estão desenvolvendo softwares com códigos abertos. E o nosso setor, pela imaturidade, ninguém pode saber quantos visitantes eu recebo, qual é o meu EBITDA, qual é o meu percentual. Gente, nós temos que parar com isso. É Big Tech, é código aberto, vamos avançar todo mundo junto. Não interessa, cara, os teus dados, interessa a experiência que tu vai entregar. Então eu acho que nós, como precursores, como líderes desse segmento, nós temos que levar isso para os donos de negócios, os projetos que a gente implementar. Cara, vamos compartilhar informação, vamos se unir, vamos fazer o que o varejo tem feito há muito tempo, que é realmente, os números do varejo são gigantes e, cara, esse compartilhamento de informação para crescer todo mundo junto, eu ainda sinto esse preciosismo, né, do meu negocinho aqui que ninguém pode saber. Eu não sei se vocês, pelos negócios que vocês passam, é assim também. O que eu sinto dos donos do grupo que eu atuo hoje, não tem disso. Compartilhamento, Duda, ajuda, vai, traz o Thiago, vamos conversar. Mas quando eu vou para cima de algum parceiro, cara, não toca nos meus dados. Eu aprendi muito com o Paulo isso, de sempre receber os parceiros, não importa se é concorrente, se não é, e saber... Claro, você não vai dar dado sigiloso, mas você levar numa atração e demonstrar o que você construiu, isso é gratificante para quem participou. Sim. Eu vou trazer um caso rápido recentemente, a gente deu cortesia para alguns empresários irem a um parque e os donos desse parque me perguntaram: Thiago, eles vão me copiar. E aí eu falei: pessoal, para eles copiarem, eles vão comprar ingresso, vão lá visitar e vão copiar. Eles não vão copiar. Então, ainda existe muito esse bloqueio dos empresários, e eu acredito, Duda, e acho que o Paulo tem essa visão, a única forma da gente transformar isso não é colocando uma regra e dizendo, tem que compartilhar dado. Tem um meio que vai ser promissor nisso, que é a educação. A gente só vai conseguir quebrar esse obstáculo quando a gente conseguir trazer a educação de uma forma mais ativa, e não é MBA ou pós-graduação em hotelaria. São capacitações para empresários, com empresários que já fizeram o seu sucesso, como o Roger trouxe aqui de forma muito aberta para nós, e conseguir educar esses empresários novos e que tem empreendimento, que, gente, a informação vai contribuir e você vai usar também os dados de um outro atrativo, de um outro destino, ao seu favor. Porque eu acho que o que falta é isso, não é uma maldade, mas eles não sabem o porquê que aquela informação tem que ser compartilhada. Sim. Então acho que essa é o nosso papel, né? Faz sentido. Até porque uma das coisas mais problemáticas da humanidade é o excesso de ego, né? É a pessoa achar que ele é o único e o que ele tem é o melhor e ninguém pode chegar no estágio que eu tô. E isso daí só prejudica. Então, se o empresário ou o líder conseguir controlar o seu ego para aprender a compartilhar e crescer junto, eu acho que todo mundo se beneficia. Coisa boa. Isso, pessoal. Que baita podcast, hein? Olha, dava pra ficar aqui até as 23 horas, facilmente. Alguma palavra de encerramento, Duda? Agradecer mais uma vez essa data tão importante aí. O meu presente de aniversário é ter vocês dois aqui, 40, e o Roger. 48 anos do Thiago aí. Muito bom, essa vai pro corte. Paulo, então. Obrigado, Thiago, pela oportunidade de vir aqui. Eu morei em Gramado 5 anos, foi uma das fases mais felizes da minha vida. Fiz amigos maravilhosos que permanecem para sempre. E fazia tempo que eu não vinha. No momento eu não estou com clientes aqui na cidade, então participar desse
desse curso e participar desse podcast trouxe ótimas lembranças de como o Gramado é incrível, por tudo que aqui é feito e principalmente pelas pessoas. Tenho um enorme carinho por muitas pessoas que eu aprendi a admirar no tempo que eu morei aqui, e deixo um abraço e agradeço novamente pela oportunidade. Que legal, viu? Então, encerro aqui também agradecendo. Eu preciso fazer um encerramento melhor, né? O Paulo fez todo esse discurso. Não tem como, né? Ó, a chance é uma vez só, Duda. Perdeu, já fica a lição, pessoal. Perdeu a oportunidade. Vai lá. O Paulo me quebra. O Paulo, não dá pra deixar o Paulo falar depois da gente. Tem que deixar o Paulo. Mas eu também quero deixar aqui meu agradecimento. Fazer esse podcast, né, com o Roger e com vocês dois. O Duda é uma pessoa que eu também conheci no trabalho e a gente criou uma amizade. Então acho que o Paulo sempre falou isso, né? O que importa não é o trabalho, mas o que você leva dele, as pessoas que você impacta e que agrega. E deixar aqui oficialmente, mais uma vez, Paulo, meu muito obrigado por você ter acreditado em mim. Eu sempre falo isso pra todo mundo que eu posso. Eu tenho certeza que 110% do que eu sou hoje, do que eu tenho e do que eu sei, Paulo, é graças a você, os seus ensinamentos. Bondade sua, Thiago. Você sempre teve essa... E uma coisa que o Paulo, e isso sem jogar confete, mas é muito importante, o Paulo ele sempre teve muito à frente do tempo. Eu lembro que uma vez eu descobri, a tua esposa falou que você sempre leu tendências, né, Paulo? Porque o Paulo ele sempre sabia o próximo passo das coisas. Ele falava e as coisas aconteciam. Então, isso é uma coisa que me motivou também, Paulo, a estudar muito e tá procurando referências. E você é o líder de exemplo. Então, eu queria deixar meu muito obrigado aí por tudo que você me ajudou a construir, não só no profissional, mas também no pessoal, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo. Deixa eu gravar meu encerramento de novo aí. Não, deixa eu gravar. Posso gravar aí? Não, pode, vai. Senão vai. Vai. Agradecimento, Duda. Deixa eu agradecer. Agradecer mais uma vez o convite aí nessa data especial, aniversário do Thiago, eu não sei quantos anos. Segredo. Mas agradecer pela amizade de vocês, e acho que isso é o maior privilégio desse segmento que a gente atua há tanto tempo aí, é construir conexões, amigos. E a gente falou de tanta coisa, tecnologia, inovação, mas o assunto mais importante é a mesa, e todas as mesas são pessoas, né, cara? A gente ligar para as pessoas, saber que a pessoa que talvez você não teve um atrito, tu chegar, tu abraçar, e reforçando as palavras do Thiago, o Paulo só passou energia positiva, exemplos positivos, delegou, deu liberdade. Então, sou muito grato também ao Paulo Mentoni, à amizade do Thiago, por tudo que a gente já construiu e tudo que vamos construir pela frente. Muita coisa aí, né, Duda? Obrigado mesmo, de coração. Valeu.